Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 26 de abril de 2021, segunda-feira, 13 horas, e a gente começa aqui uma entrevista, uma aula, na verdade, com o professor Roberto Moraes. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os membros aí da TV Comunidade, né? 247. Comunidade 247. Essa transmissão considero extremamente importante para as pessoas entenderem o que está por trás da discussão sobre a privatização dos Correios, empresa importante, estratégica, que vem se tornando cada vez mais lucrativa no Brasil. Começo agradecendo aos nossos assinantes, ao José Carlos, ao perfil Ativismo Delicado, ao André Gomes Conceição, Ana Garrido, Paulo Ferreira. Então, se você trabalha nos Correios ou conhece alguém que trabalha nos Correios, você tem um comércio que despacha produtos pelos Correios, peço que assista porque realmente vai ser muito interessante. O Antônio Paulo fala assim, mesmo lembrando que empregados dos Correios fizeram campanha para o Bolsonaro, não posso concordar com a dilapidação do patrimônio público. E a Débora fala, o governo brasileiro não pode privatizar essa empresa pública que já alcançou inigualável desenvolvimento em TI, logística de transportes e distribuição. O povo brasileiro quer ter a empresa pública. Bom, agradeço a toda a comunidade. Roberto, a gente vai chegar nessa questão dos Correios, né? Mas acho que todo mundo percebe no cotidiano como o comércio, a atividade comercial vem se transformando rapidamente fala-se em comércio eletrônico há muitos e muitos anos, evidentemente não é uma coisa de hoje, mas quando a gente combina essa tendência, o avanço da internet, da tecnologia e o fator pandemia, que fechou as lojas, fechou o comércio, houve uma aceleração do comércio eletrônico e um ganho de valor cada vez maior por essas grandes empresas que operam nesse ramo. Então a gente pode falar de Amazon aqui no Brasil, de Magazine Luiza, de Submarino, Americanas, enfim. Queria que você desse um panorama inicial sobre a transformação do varejo no Brasil e no mundo, e aí depois a gente entra nos dados da sua apresentação. Aqui, Léo, eu acho que é interessante realmente a gente retomar um pouco a ideia de que toda a mercadoria, né, entre o momento que ela é produzida e ela é consumida, você tem uma necessidade de fazer ela circular, né? Então, o comércio, de uma forma geral, em todo o mundo, ele sempre dependeu do transporte ferroviário, rodoviário, da produção para os grandes atacadistas e depois chegar no varejo. O que a gente tem com a reestruturação produtiva, com as plataformas digitais, é um processo que se dá a nível global, né? Não só no centro, vamos dizer assim, dos países desenvolvidos, no centro do capitalismo, mas praticamente em todo o mundo, né? Também na periferia, né? Então você tem o que eu chamo uma dominação tecnológica sobre esse setor. É interessante também nós compreendermos, né, que o varejo é uma atividade comercial de pequenas quantidades, é o que a gente chama da última etapa, né, do modo de produção capitalista, né? Para fazer circular, o varejo é aquele onde o pequeno comerciante vende a sua mercadoria em pequenas quantidades, né? E ele está dividido, vamos dizer, são 10 setores diferentes que normalmente a gente faz, né? O setor, por exemplo, de hipermercado, supermercado, de farmácia, de vestuário, de calçado, de móveis, né? E tem ainda o que é chamado varejo ampliado, né? Que é aquele que pode ser considerado de automóveis e lojas de materiais de construção. O fato é que com as plataformas digitais e com os aplicativos, a partir especialmente da pandemia, você vive em todo mundo uma explosão extraordinária do comércio eletrônico, né? No Brasil, o comércio eletrônico, que a gente chama de e-commerce, né? Ele começa na segunda metade da década de 90, né? Mas aí com a internet de escada, né? Depende dos computadores, a logística de entrega ainda muito limitada, etc. Então, ela, especialmente nos últimos 5 anos, mas de forma extraordinária, né? O aumento dela está em torno aí de 40%, ocorreu a partir da pandemia, né? Onde o uso das plataformas digitais, dos aplicativos, tornaram isso possível, né? Existe um estudo, eu acho que nós já comentamos em lives anteriores, da UNCTAD, que é uma organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Ela fez uma pesquisa no ano passado, foi divulgada no segundo semestre,
em 9 países, incluindo o Brasil, né, e ela considerou que a mudança do consumo no mundo tinha mudado e é uma mudança que vinha para sempre, né? Elas vieram, segundo a UNCTAD, para permanecer, né? Um crescimento que, segundo ela, vai causar disrupção nas redes de varejo nacional e internacional, né? Que é basicamente isso que a gente está enxergando nesse momento. E aí eu chamo a atenção, Léo, ainda nessa fase inicial, é interessante nós observarmos, são 2 movimentos em especial que a gente precisa compreender. Você tem a junção, né, dessa relação entre o universo digital, né, que é onde você faz a venda e as compras, né, na internet, no aplicativo, né, e hoje cada vez mais nos celulares, quer dizer, para isso foi fundamental a internet móvel, chamada também de internet embarcada, ela que possibilitou os aplicativos, né? É importante a gente entender, os aplicativos é um software, só que um software utilizado nos celulares, basicamente, muito ágeis, de muita facilidade de uso, né? Então você tem esse universo digital onde se dá a venda, o comércio, e você tem, em paralelo a ela, um outro universo que é de uma infraestrutura material, é tangível. Enquanto o digital é intangível, é um pouco abstrato, embora na realidade ele seja concreta, né? Porque você tem os cabos que vão ser transportadas as informações, mas ele não é visível, né? Ele é intangível para a gente, de certa maneira. Já o comércio, não. Já a entrega, não. A logística material de entrega, não. Então, o que você tem com o e-commerce é a junção desses 2 mundos, o mundo digital da venda, onde você conhece o comprador porque você pesquisou os dados dele no Big Data, na inteligência artificial, induziu, inclusive, as vendas, e você tem na outra ponta a logística de entrega, que precisa ser cada vez mais rápida. E a gente está assistindo hoje no Brasil entregas que são feitas em estados diferentes, com 24 horas, 36 horas. Né? Então, quase que não faz diferença entre você ir a uma zona comercial na sua cidade ou fazer a compra na internet. Exatamente, quer dizer, na verdade o comércio é eletrônico, mas toda a retaguarda é física. O produto é físico, né, e a entrega também é uma logística física, e por isso que a gente tem tanto valor na questão dos Correios. Eu estou com a sua apresentação aqui, Roberto, você acha que a gente já vai abrindo aqui para ir mostrando para o pessoal, não? Isso, vamos mostrar essa lógica da plataformização, porque ela mostra a etapa da circulação, e eu acho que é interessante para que as pessoas possam ir visualizando. Essa daí é uma abertura só, né? Aqui é só a abertura, né? Então a gente tem aqui isso. a lógica da plataformização. É um pouco do que você falou, né? A circulação de produtos, produção, consumo. A plataformização, na verdade, seriam esses aplicativos, né? Quer dizer, os aplicativos de vendas de qualquer tipo de produto ou serviço, né? Isso, Léo. Na verdade, a plataforma digital, né, ou as empresas plataformas, o que elas fazem basicamente é uma infraestrutura de intermediação entre a produção e o consumo, né? E aí você pode passar a próxima, né, o próximo slide, onde eu repito essa lógica da plataformização entre o virtual. Então eu mostro aí do lado esquerdo, por exemplo, na etapa da circulação, onde estão aí o celular, o notebook, o tablet, né? E ainda também como infraestrutura de circulação ou de intermediação, os caminhões de entrega aí do Correios, do Mercado Livre, da Amazon, do Magalu, Via Varejo, etc. É desse universo que nós estamos falando. O que acontece é que essa plataforma de intermediação ela passa a conhecer a etapa do consumo, quem são as pessoas, ela cada vez utilizam os big data, a inteligência artificial, não só para conhecer o seu perfil de consumo, seus interesses, seus gostos, etc., induzir vendas de produtos e, eventualmente, até de serviços para você, né, na medida que você navega nas redes sociais, no Instagram, no próprio YouTube, ou mesmo no Twitter, etc., vão aparecendo aquelas propagandas, as vendas são realizadas e elas precisam ser entregues. O que acontece com isso, Léo, é que essas empresas plataforma que têm essa infraestrutura de circulação, elas passam a ter um poder extraordinário. Primeiro que elas não produzem nada, né?
elas só fazem essa intermediação substituindo os comércios locais e regionais, né? Então, o que ela faz? Ela tem ganhos de escalas, né? E é por isso que o comércio de varejo, especialmente essas empresas que detêm o e-commerce bem estruturado hoje, elas são as empresas que mais cresceram no Brasil, né? Fazem parte, vamos dizer, daquelas que oferiram lucro maiores e estão comprando hoje mídias digitais, estão comprando indústrias, inclusive, estamos vendo aí hoje a Hering ser vendida por uma empresa de varejo, né? É a manchete de capa aí do Valor de agora há pouco. Então, essa lógica é de que a gente trata. E aí nós podemos seguir aí para falar um pouco sobre isso. Léo, é interessante a gente ainda compreender o seguinte: a duração da circulação da mercadoria, se ela demorar muito entre a produção e o consumo, ela perde valor. Então, na medida que você agiliza na medida que você agiliza essa venda e essa circulação, você tem um ganho muito grande, né? E isso permite esses altos valores, né? E é por isso que o varejo ganhou muito. Eu sei que essa imagem aí, eu botei tudo numa única tela, Léo, para tentar mostrar para as pessoas, e isso poderá ficar disponível depois para eles, das 5 principais players que atuam. Mas só fazendo um comentário aqui antes, Roberto, você fala assim, varejo, mais de 10 setores, altas margens de lucro, varejo ganhou força no capitalismo nacional, né? A visão que a gente tinha no passado era que, vamos dizer assim, as margens do varejo eram muito pequenas, que a indústria tinha até um poder de fogo maior em relação ao varejo, e hoje o que está acontecendo é o contrário, né? Quer dizer, a indústria vai perdendo valor e o varejo vai aumentando exatamente por ter acesso aos dados das pessoas, nessa economia dos dados, das informações pessoais, nessa era do Big Data, né, como você fala com frequência. Então você coloca aqui que o varejo hoje tem marcas de margens de lucro maiores e ganhou força no capitalismo brasileiro. Aí você tem um perfil de cada uma dessas empresas, começando ali pelo Magazine Luiza. Eu cito os 10 setores aí de uma maneira geral, né, e aí estaria a Ravan, a Riachuelo, a Renner e um conjunto de outros delas. Eu elenco nessa pesquisa as 5 empresas, plataformas de comércio de varejo que mais têm penetração no Brasil em termos de comércio eletrônico, né? A Magazine Luiza, a Americanas, que é ligada ao grupo B2W, que tem também a Shoptime, Submarina, a Sou Barato, a Via Varejo, que tem a Ponto Frio, que agora mudou o nome, é só Ponto, né? E a Casas Bahia, o Mercado Livre e a Amazon. Eu poderia listar aí também mais 2 outras que não está nessa lista, que são, assim como a Amazon estrangeira, a Mercado Livre é argentina, é bom que se diga, muita gente pensa que é brasileira. As 2 que eu cito também, asiáticas, que estão no Brasil e que têm a penetração muito grande, é a Alibaba e o Shopee. Eu vou falar sobre elas. Nesse quadro, Léo, eu mostro na primeira coluna aqui qual é o volume de vendas que elas tiveram no ano de 2020, isso retirado do balanço anual delas, divulgado amplamente por cada uma delas. Onde está localizada a sede dela, né? Quais são as empresas subsidiárias que elas produzem. Na terceira coluna eu tenho quais são as plataformas digitais que elas foram adquirindo e montando ao longo dos últimos anos. E na última coluna do lado direito eu listo a infraestrutura de logística para entregas e como é que ela opera, a quantidade de pontos físicos, de lojas, de centros de distribuição, a quantidade de entregadores que ela tem listado para entregar suas mercadorias, né, e o resultado que elas apuram. Então, esses dados impressionam. Roberto, é uma coisa... como está muito pequena a tabela aqui, eu vou ler os dados aqui, por exemplo, do Magazine Luiza, né? Você fala assim, olha, 23 centros de distribuição, 40 cross-docking, eu não sei o que é um cross-docking. São armazéns de logística um pouco menor do que os centros de distribuição. 40 armazéns, pois é, 1.300 lojas físicas em 21 estados, né? 40 mil trabalhadores.
32 milhões de usuários ativos, quer dizer, um pedaço grande da população brasileira que já está dentro dos aplicativos deles, né? Aí está dizendo aqui, ó, em 2020 o e-commerce cresceu 131%, chegou a 66% das vendas totais. Olha que interessante, é uma empresa que tem 66% das suas vendas fora das lojas físicas, né? E o número era 45% em 2019. 64% das entregas eles garantem em 2 dias, 35% em 24 horas, 50% das vendas por aplicativos. Realmente é um negócio, é uma logística, quer dizer, é uma tecnologia pesada por trás disso. Mas a gente falou, né? Eu falei com a Luísa Trajano semana passada, e ela tem interesse na privatização dos Correios, na área de logística, mas ela tem uma logística própria também, é isso, né? Pelo que a gente vê aqui. Sim, todas essas players, essas 5 players, montaram estruturas de logística própria, né, para disputar essa entrega rápida, porque isso é fundamental em termos de decisão na hora da compra. São 2 questões fundamentais para o consumidor: preço e prazo de entrega, né? E principalmente se puder ser gratuito. Por isso que algumas dessas empresas plataformas oferecem entrega grátis para aqueles consumidores que são considerados mais fiéis. Ou como o caso da Amazon, por exemplo, criou o Amazon Prime, você paga uma determinada mensalidade de assinatura e passa direto as mercadorias que são diretas dela a serem entregues gratuitamente. Mas ainda no Magazine Luiza, eu acho que vale a pena a gente citar, Léo, não vai dar para a gente citar todas, mas eu acho que a Magalu, como é a mais expressiva, você imagina uma empresa que tem 1.301 lojas no Brasil e vende 2/3 de tudo que ela vende pela internet. Então você já percebe, nos 2 últimos anos eu já percebi, embora ela não diga que tenha reduzido o número de funcionários, mas o número de funcionários está estabilizado. A Magalu comprou mais de 20 empresas, gastou em torno de 600 milhões de reais no último ano comprando empresas e startups, por exemplo. Por exemplo, é da Magalu a Netshoes, a Zattini, a Estante Virtual, a Época, a Inloco, a Luiza Consórcios, e uma série de outras empresas que atuam em diversos outros setores para além de vender mercadorias. A Estante Virtual nem sabia, quer dizer, é muito comum na venda de livros e não sabia que era dela também. Pois é, ela já tinha adquirido, acho que já tem uns 2 anos isso. No ano passado ela vendeu, Léo, o volume de venda dela foi de 43,5 bilhões. E ela fechou o ano de 2020 com um valor de mercado de 143 bilhões de reais. Chegou a 160, 170 em algum momento, mas e esses valores são atuais, né? Não são de 2020, porque isso está baseado na cotação das ações. Esse aumento do valor dela no ano de 2020 foi de praticamente 55%, quase 60%. Né? Se você for por caso das Americanas, você não vai, e da Shoptime e Submarino, não é muito diferente. Né? Eles venderam em torno de 36 bilhões ano passado, eles têm 1.700 lojas em 766 municípios, né? E disputam essa fatia do varejo. Em terceiro lugar, eu cito aí a Via Varejo. Né? A Via Varejo é a junção da Ponto Frio com Casa Bahia. A Americana também, Shoptime, ela praticamente metade das vendas dela, um pouco mais de metade das vendas delas é feita pela internet, pelo e-commerce. A Via Varejo também, imagine, aquela tradicional Casa Bahia vendendo metade de tudo que ela vende pela internet. Né? Então, nós estamos diante de um fenômeno ainda pouco percebido. A Via Varejo ela tem 1.044 lojas, a maior parte Casa Bahia, 849, e o Ponto Frio, que agora passou a se chamar só Ponto, 157 lojas. Todas elas, Léo, têm uma quantidade enorme de centros de distribuição espalhada nos estados, que eu vou depois mostrar no mapa. Sim, é interessante você falar sobre isso, quer dizer, só fazendo um parêntese aqui sobre Casas Bahia, Via Varejo, né? Quer dizer, agora ele está nas notícias, o Samuel Klein, porque ele talvez tenha sido o maior estuprador da história do Brasil, né? Quer dizer, estão vindo aí notícias aterradoras, tanto do Samuel Klein, pai, como do filho também, com, enfim, questão de prostituição juvenil, enfim, é uma coisa dramática. Mas eu me lembro que as Casas Bahia, elas foram, de certa maneira, o símbolo da chamada nova classe média no governo Lula. Né? Era um pouco aquela coisa de comprar muita coisa pelo crediário das Casas Bahia.
E ela é uma empresa relativamente retardatária, né, no comércio eletrônico. Ela chegou depois que a Magazine Luiza, se eu não me engano. Tanto, enfim, Casas Bahia, Ponto Frio, essas outras. Por isso que talvez não tenha a mesma força que tem a Luiza Trajano no comércio digital, né? Sim, Léo, mas quando a Via Varejo junta o Ponto Frio e a Casas Bahia, você tem também um processo de financiarização. Eu não sei se você sabe, mas o BlackRock, o maior fundo financeiro do mundo, tem 5% da Via Varejo no Brasil. Não Né? sabia. Então, pois é, no lançamento, no IPO, lançamento de ações, você acaba pulverizando e tem a participação de outros grupos. Eu volto a dizer para você, Léo, é fácil, diante desses dados que nós estamos observando, é fácil perceber como é que o setor de varejo, com os ganhos, com os lucros que eles vêm obtendo, como é que eles passaram a ser atrativos a nível global. Né? E é por isso que eles objetivam concentrar esse setor. Né? Essa desconcentração com a regionalização das redes. Você tinha rede, como, por exemplo, a loja americana foi criada em Niterói, no Rio de Janeiro. Né? Então, você juntou com o Shoptime para poder ganhar a expertise aí da venda em comércio eletrônico. Né? E foram surgindo as outras. A Mercado Livre é uma empresa originalmente argentina, embora criada por um argentino que estava nos Estados Unidos, seu modelo de negócio. Né? E hoje é a maior, ela opera em 18 países da América Latina. O Mercado Livre tem uma história muito interessante, né? Ele surgiu mais ou menos para ser o que seria ali o eBay, né? Quer dizer, para, por exemplo, as pessoas pudessem vender coisas entre si. Então, sei lá, eu quero vender aqui esse bloco que eu não uso mais, eu cadastro no Mercado Livre, o Roberto compra, e depois várias lojas foram se cadastrando no Mercado Livre, quer dizer, é um grande shopping center de vários vendedores de comércio eletrônico. Inclusive, a gente chegou a criar uma loja 247 dentro do Mercado Livre durante um tempinho e depois acabamos parando. Mas, enfim, é só para fazer esse parênteses também. Acho que é um... Sim, Léo, criou um pouco o universo dos vendedores avulsos, assim, né? Mas, Léo, não sei se... mas, Léo, é exatamente esse comércio entre pessoas, é o shopping virtual que todas essas empresas, Magalu, Americana, Via Varejo, o Mercado Livre em especial, ela tem, né, que é o marketplace deles. Eles já chegam a vender aí 1/3 de todas as suas vendas são no marketplace. E aí a Amazon até mais do que isso. E aí há uma reclamação dos órgãos antitrustes americanos, porque como a plataforma Amazon ela detém a informação do que está vendendo mais, aquilo que está vendendo mais, ela compra, armazena e ela passa a vender mais barato. Então ela exerce um dumping, né? Ela exerce uma prática anti-mercado que vem sendo questionada de certa maneira. Né? O Mercado Livre ela vende e ela tem também as outras empresas ligadas à financiarização e aos novos modos de pagamento, né, que é o Mercado Pago, que hoje fatura mais do que a própria venda. Né? Eu também já comentei isso com vocês no balanço do Mercado Livre do ano passado, onde ela informou que tinha realizado vendas no shopping virtual da ordem de 20 bilhões de dólares, mas ela apurou no Mercado Pago, né, que é o seu meio de pagamento, receitas da ordem de 50 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de uma estrutura, né, que é a transformação de uma empresa-plataforma numa holding, com uma perna financeira cada vez maior, que ampliam os lucros de maneira muito significativa. Né? E aí você imagina isso tudo com a chegada da Amazon em 2017 no Brasil. Né? Ela que tem mais de 1.000 centros de distribuição no mundo, diz que tem 1.300.000 trabalhadores, né? Ela já tem no Brasil 8 centros de distribuição. Né? Eu vou depois mostrar também como é que ela esquadrinhou esse mercado no Brasil para fazer suas entregas rápidas. Sim, Léo, fala. Não, achei interessante esse comentário aqui da Laurita, porque eu não sabia que existia esse modelo no varejo também. Olha que interessante. Ela fala assim, as lojas vendem, na verdade, anunciam, mas quem está entregando é um fornecedor. Na Leroy Merlin é assim, e várias, né? Então você pega, por exemplo, uma grande varejista de material de construção, como esse Leroy Merlin. Ali dentro você tem vários pequenos fornecedores vendendo através daquele grande espaço de distribuição. É um modelo de marketplace, né? Exatamente. Marketplace, é o shopping virtual, né? Então eles faturam tudo, ele fica como
o vampiro digital que eu me refiro. Você vai ali e fica com um pedaço daquelas vendas que você processa ali dentro. E quem produz alguma coisa nas cidades fica com a ilusão de que ele passa a ter não um mercado local ou regional da sua cidade, mas que ele pode ter um mercado global. Isso até é uma verdade. Só que ele passa a concorrer com um mercado muito desigual, né? Porque ele precisa ter preço, precisa ter uma qualidade para concorrer a nível global, e com isso ele vai ter dificuldade de se manter. Léo, para a gente ainda ir um pouco mais adiante, é interessante a gente entender esse fenômeno que eu chamo de appificação, né? Que é o que eu chamo o motor do comércio eletrônico, a internet móvel nos celulares. Uma coisa é o comércio eletrônico até o computador, outra coisa é depois que ele passa para os celulares. Então, eu tô aí, eu boto uma lista, que é um ranking que é divulgado por uma empresa de consultoria que faz um ranqueamento sobre downloads e usos de aplicativos no Brasil, e eles fazem por setor de compras, o setor de delivery, de entretenimento e outros. Então, eu mostro aí na coluna esquerda quais são os aplicativos mais baixados no Brasil. Isso foi até junho de 2020. Aí você vê o Shopee, é uma empresa asiática de Singapura, ela usa a cor laranja, ela está vendendo muito no Brasil, inclusive ganhando espaço do que é também o Alibaba, o Mercado Livre, a Americana, Casa Bahia, ou seja, são essas empresas que eu estou me referindo, né? No delivery está aí, iFood, Uber Eats, o Rappi, o McDonald's, o Zé Delivery, que é ligado ao grupo da Ambev. Do lado direito, eu dou as informações desse ranqueamento feito em 2020 todo, do setor de compras, né? E eles mostram a liderança exatamente dessas empresas que eu chamo as players do e-commerce de varejo no Brasil. Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Casa Bahia, Americanas, etc. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse Shopee, vou entrar para avaliar o que é, não, mas... eu por pesquisa, Léo, eu baixei o aplicativo e fiquei impressionado, e aí comecei a conversar com algumas pessoas próximas, muitas pessoas já compram dela, é impressionante, ela entra disputando espaço com a Amazon, e com a Alibaba, com o Mercado Livre, né? Esses produtos de comércio, de baixo valor, especialmente, eles entregam, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, a Alibaba aproveitou que os aviões no mundo todo eles estavam muito parados pelo menor fluxo de pessoas. O Alibaba contratou esses bogues e tornaram eles cargueiros. Eles têm 3 bogues que vêm semanalmente da China para o Brasil, e com isso as entregas que duravam do Alibaba em torno de 1 mês, 40 dias, eles têm feito aí até em 2 semanas e até menos, né? Então é uma concorrência, vamos dizer, desleal, né? E isso está muito ligado às facilidades que os aplicativos trouxeram. É muito fácil você quando recebe uma propaganda numa mídia dessa social, de uma coisa que você pensou, falou, e o Big Data extraiu aquela informação, ela te oferece, e aí você, quando clica nela, já abre. Se você tem um aplicativo, ele já abre dentro do aplicativo, já te oferece a compra, já põe na cestinha, e se você já tiver o cadastro do teu cartão, é realizado o pagamento e em segundos eles já estão fechando a compra. Então, essa logística, Léo, é o que eu me refiro. Você tem um movimento do intangível digital e um outro que é um movimento que é muito rápido entre você fechou a compra, você deu o acordo, liberou a mercadoria, e se você vai em alguns centros de distribuição, eu esqueci de pegar umas fotos que tem aqui do centro de distribuição da Magalu e mesmo da Amazon, tem parte dela que é toda automatizada. Se você observar esses embrulhos que você recebe, você verifica que ali não passa mão humana, você vê que ali tudo é feito pelo máquina, etiquetagem, fechar e etc, né? Então é um processo entre a compra e preparar o produto e colocar para entrega, faz você receber ele às vezes no dia seguinte, em estado que está localizado a 1.500, 2.000 quilômetros, né? Isso, eu chamo a isso, Léo, em termos de uma análise do que eu chamo a tríade do modo de produção capitalista entre produção, circulação e consumo, uma quase revolução da etapa de circulação. A gente falou sempre muito sobre a automação na produção, né?
Mas a gente levou pouco em conta como é que a etapa de circulação, ela se reduzindo no tempo, ela faz com que a mercadoria perca menos valor. Porque a mercadoria só é mercadoria quando ela é entregue. Até ela ser entregue, ela é uma mercadoria potencial. Se ela não foi vendida, não foi entregue, ela é uma mercadoria em potencial, ela é um produto. Ela se torna mercadoria quando ela é entregue na ponta. Quando ela passa a ter utilidade, né? Quando ela passa a ter valor de uso, né? que gerou a compra. Quando isso é feito muito rapidamente, a mercadoria perde menos valor. Né? E é isso que as empresas que passaram a deter a capacidade de integrar a produção com a logística de entrega, cresceu enormemente a sua margem de lucro. E é por isso que eu digo que o varejo no Brasil passou a ser uma fração do capital, um setor econômico com ganhos extraordinários, né? Tanto na época de boom da economia, quanto agora na época de colapso, porque as pessoas continuam demandando mercadoria sem poder sair de casa ou saindo muito pouco. Essa coisa do colapso é interessante, né? Eu vou dar um exemplo que eu já citei outro dia. Tem uma feira aqui perto, uma feira de artesanato. Aí vi uma menina que estava vendendo ali umas peças, tal. Achei interessante. Falei, como é que vocês estão se virando com tudo fechado? A gente tinha uma loja em shopping, mas agora é assim, agora é uma página no Instagram e a gente entregando pelos correios, né? Antes a gente chegar no tema dos correios. Eu falei, tá indo bem? Não, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, mas sem a lógica da loja física, né? Porque na loja física você imagina o que é você ter o aluguel de um shopping center, etc e tal, depender que o cliente passe ali na porta, é uma outra lógica completamente diferente o que está acontecendo nos dias de hoje. Deixa eu agradecer aqui a Maria Salete, que se tornou assinante, e muita gente dizendo, olha, por tudo isso é que existe o olho gordo nos Correios, a gente vai chegar no tema dos Correios logo mais. Mas, por exemplo, quando você fala aqui, ó, no delivery, né? Aqui, ó, iFood em primeiro lugar, depois Uber Eats, Rappi, McDonald's em quarto lugar, tende a haver uma consolidação, uma concentração nos maiores e os menores desaparecem, ou não? Há espaço para os aplicativos menores também? Ô, Léo, a tendência sempre é de concentração. Não tenhamos dúvida com relação a isso, né? Essa é uma das grandes contradições do capitalismo. Por mais que se diga que a concorrência é o fator fundamental, na verdade, a busca é por monopólio e, quando não chega a ele, são grandes oligopólios. Então, aí, o que nós podemos chamar das big techs, né? Que, na verdade, estão por trás disso tudo. Porque se você não tivesse as big techs, que são as grandes avenidas pelas quais circulam esses aplicativos e todo esse movimento digital, né? No mundo digital, as big techs são as estruturas, são o backbone, vamos dizer assim, dessas estruturas digitais todas. E na outra ponta, aí sim, a estrutura de logística, que começa desde as grandes transportadoras até chegar na última perna. Segundo essas empresas do e-commerce, a estratégia para você obter bons resultados de curtos prazos de entrega é a articulação na última milha de entrega, a última perna da entrega, como eles se referem, né? E aí é que essas empresas, plataformas, começaram a adquirir uma quantidade enorme de startups que se dedicaram a fazer isso. Então, são aplicativos, se você observar, aqui em Campos, eu já identifiquei isso, no Rio também, eu tenho informações também em relação a isso. Você tem diversos galpões onde essas mercadorias são recebidas, e você tem uma fila de manhã cedo do pessoal que trabalha com iFood e com Uber, que vai lá pegar mercadorias, e no momento, ao longo do dia, na medida que ele transporta uma pessoa ou faz uma entrega, ele aproveita para fazer a entrega do Mercado Livre, né? Eu já conversei com entregadores, os porteiros conversaram com os empregadores e eles dizem isso. Não, eu aproveito ao longo do dia. Aí, quando eu estive em São Paulo, eu entrevistei na rua o entregador, porque ele tinha uma moto com 20 caixas daquela pendurada. E eu perguntei, e ele estava escrito a marca do iFood. Eu falei, por que você faz isso? Não, eu pego cedo e, na medida que vai surgindo as entregas, eu aproveito e entrego ao redor. E aí ele também cria a ilusão de que com isso ele cresce a sua renda, né? E até é verdade, ele cresce a renda, mas ele amplia enormemente
o seu desgaste, o seu volume de trabalho, o estresse de uma entrega de uma quantidade maior, porque também no iFood ele não pode atrasar as entregas, porque senão ele perde ponto, né, naquela disputa meio gamificada, né, como se fosse um game, né, onde, na É verdade, um ele game, né? joga... Lembra muito aquele filme Você Não Estava Aqui, né, do Ken Loach também, quando você falou da Exatamente. tecnologia nas entregas, toda a pontuação e a pessoa começa a ficar paranoica. Isso acontece, essa gamificação, inclusive, acontece com os motoristas de Uber, né? Os motoristas de aplicativo, porque toda hora, não, você tem que me dar 5 estrelas, porque se não me der 5 estrelas eu posso perder isso ou aquilo. É uma lógica de gamificação aplicada à economia em todos esses aplicativos, né? O chefe dele é o algoritmo, né, com o qual ele Exatamente. não consegue conversar, né? E aí ele quer passar de fase, quando na verdade o que ele joga ali é o jogo da vida dele, né? E isso, na correria do dia a dia, de uma jornada de 14, 15 horas de trabalho, isso acaba aparecendo um detalhe. Mas, Léo, vamos seguir para mostrar como é que Vamos. a Deixa eu só ler aquisição... esses dois comentários aqui. O da Laurita Sim, dizendo: com a pandemia passei a comprar tudo por delivery, muitas coisas vão manter, é prático. Então você vê que, de fato, a pandemia mudou a lógica do consumo no Brasil, no mundo, né? E até as teorias conspiratórias, né, de que por trás de tudo pode haver a mão das big techs aqui. E a Adriana Pirelli está dizendo: aqui em Genebra estão se concentrando nas mãos de dois gigantes. O Wilton também lembra aqui, ó. O MST vende produtos agrícolas pela internet, através do armazém do campo, e quem viabiliza as entregas são os Correios. Muita gente vende as coisas eletronicamente e depende dos Correios para pois fazer é. as suas entregas, né? Por isso, Léo, nós vamos tratar disso na frente, mas é por isso que os Correios são fundamentais para uma alternativa contra-hegemônica. Fora disso, porque é fato que o Mercado Livre, a Amazon, a Magalu estão montando as suas logísticas independente dos Correios, mas elas querem os Correios para exatamente obrigar todas essas outras vendas passarem pelos seus marketplaces, né? É isso que está em jogo. E para fazer isso, eu antes quero comentar também sobre o comentário da pessoa lá de Genebra, né? Aquilo que você tinha me perguntado. A tendência sempre, Léo, é da concentração, né? Então ela fala, lá na Suíça são dois grupos que comandam tudo. E você vai caminhar no Brasil para essa concentração. Eu não acredito que no Brasil a tendência dessa lista das três brasileiras, né, que mais avançadas em e-commerce, é o Magalu, Americanas e Via Varejo, a tendência é que a Via Varejo seja aquela que é mais fácil de ser engolida, seja pela Mercado Livre, seja pela Amazon, num espaço de tempo relativamente curto. Bom, Léo, aqui eu mostro, e vou passar rápido, o processo também que está vinculado ao comércio eletrônico, que é o crescimento, e das plataformas digitais, que é o crescimento do número de startups no Brasil. Você sai de 4 mil em 2015 para 12 mil em 2019. Então, e elas são fundamentais, porque muitas dessas startups elas trabalham, por exemplo, nessa parte de desenvolver uma integração da logística digital com a logística material de entregas. Então, se você passar aí, eu vou, na próximo slide, eu mostro... Bom, eu vou passar um pouco, pode passar sobre isso, Léo. Aqui eu mostro como é que os investidores lá em cima investem lá embaixo. Aqui eu mostro isso aqui mais rapidamente, é um conjunto de matérias da Época Negócio, do Valor, do Estadão, Exame, etc., mostrando fundos financeiros investindo em empresas de e-commerce e investindo em startups, milhões de dólares, até bilhões de dólares, assim como empresas como a Petrobras também, ao invés de investir em desenvolvimento e pesquisa, preferir estimular e financiar suas startups. Essas startups foram fundamentais para fazer com que o e-commerce de varejo se desenvolvesse da forma como nós estamos assistindo. Na próxima slide, Léo, eu mostro como é que isso se deu. Essa é uma matéria do Valor, do último dia 8 de abril, agora, de 2021, que elas mostram o que a Magalu, a B2W, que está as Americanas e a Via Varejo, compraram 24 startups durante o período de pandemia. E aí está a lista de empresas que elas compraram. A maior parte dessas empresas, Léo, é ligado a empresas especializadas em facilitar
e agilizar essa integração entre o mundo da venda digital ao mundo da logística de entrega até as pessoas. Então, por exemplo, alguns aplicativos foram desenvolvidos para esses entregadores que já já trabalham no Uber ou no iFood, para eles se credenciarem e empregar produtos. Por exemplo, existem alguns entregadores que entram nos aplicativos e pegam a mercadoria nos centros de distribuição dos Correios, por exemplo. Então, você vê, só no ano passado, né, 642 milhões foram investidos por essas empresas, por essas três empresas plataformas de e-commerce e de varejo, para poder ampliar o seu leque de atuação no Brasil. Isso é algo que chama atenção, Léo, porque você vai observar que é um movimento em que essas empresas do e-commerce se transformam numa holding, se transformam num grupo. Olha que interessante aqui, Magazine Luiza, compras recentes, né? Estante virtual, Hub Sales, Canaltech, Inloco Media, Stock, Beta, Aikfome, GFL, Synclog, ComSchool, plataforma de cursos para empresas, né? Hub Fintech, Still the Lucro, conteúdo especializado em moda, VIP Commerce, Tô no Lucro, delivery de comida, Grande Chef, gestão da operação de restaurantes, são várias coisas diferentes, né? B2W, Supernow, marketplace voltado para supermercados, né? Bit Capital, Paraty Crédito, Chip. Agora, isso mostra, Roberto, quer dizer, embora haja uma concentração na mão dessas grandes empresas, né? Existe uma criatividade empresarial no Brasil bastante interessante, né? Eu não sei se essas ideias vêm de fora de todas essas empresas que estão sendo adquiridas, mas tem uma qualidade de empreendedorismo no Brasil que eu acho que merece um destaque também. Sim, esse é um movimento geral no mundo inteiro. Na verdade, elas estão repetindo aqui o que foi feito lá fora, pela própria Amazon e outras empresas que atuam no e-commerce lá fora, né? Isso exige uma inteligência para o desenvolvimento disso. Você vai ver aí também que há compras de bancos ou fintechs, porque eles já perceberam que o volume de lucros obtido também nos meios de pagamento é fundamental, assim como o Alibaba tem um Alipay, né? Assim como você leu aí, o Magalu tem um Aikfome, o Aikfome é um iFood deles. Ou seja, o que eu quero mostrar, Léo, é que você sai do e-commerce de varejo, uma empresa, se transforma numa holding atuando em diversos outros segmentos. E aí você também vai compreender, Léo, por que as empresas de varejo no Brasil investiram tanto na reforma trabalhista, né, que explora ainda mais os trabalhadores, na redução dos custos e etc. Né? A reforma da Previdência, para tornar o trabalho mais barato, porque isso amplia os seus ganhos. Né? E, de certa forma, Léo, isso que parece uma virtude, me parece que elas caminham por cadafalso, porque mais adiante, como o movimento é de concentração a nível global, né, na medida que você vem crescer o Mercado Livre, vem crescer a Amazon, vem crescer o Shopee no Brasil, a tendência é que o tubarão caminhe para engolir os peixes menores e até as sardinhas. Então, o mesmo processo que eles fazem com as startups para ganhar capacidade de enfrentamento, eles tenderão a sofrer. Isso eu trato, Léo, não pode. Esse slide é interessante, eu trago aqui exatamente para mostrar como é que esse movimento de inovação está ligado à financiarização e aquilo que o pessoal da área de inovação chama, eles gostam muito da palavrinha ecossistema. Eu brinco que ecossistema agora serve para qualquer coisa que quer se mostrar complexo, integrado e inteligente, de certa maneira. Mas, na verdade, o que você tem, Léo, você tem um processo de financiarização, você vai ver que essas empresas todas lançaram ações, né, buscaram financiamento com os fundos financeiros, criaram meios de pagamento, bancos e fintechs próprias, se auxiliam das institucionalidades governamentais, dos parques tecnológicos, de financiamento da FINEP, de pesquisa com a CAPES, né? Você com isso, passa a ter um surgimento das startups, né? Você tem todo um modus de marcos legais que são desenvolvidos, né, das startups no Brasil para atuar no mercado. Né? Então, esse é um movimento, Léo, que eu digo que é um movimento global que você tem. De certa maneira, me espanta, porque isso
Se de um lado abre espaço para inovação, para integração de inteligência coletiva, ela, por outro lado, também tem aberto espaço para um processo de precarização. É por isso que o Locomotiva divulgou na semana passada, ou retrasada, uma pesquisa de que 32 milhões de pessoas trabalham com aplicativos digitais no Brasil. 32 milhões de pessoas. É uma pesquisa, né, isso é uma estimativa, a partir de uma base de dados da PNAD, mas é um número expressivo. E aí não estão só entregadores, né? Aí estão aquelas pessoas que produzem a tecnologia da informação, né, que trabalham em Big Data, que trabalham em moderação de conteúdos, em propaganda, youtubers, né, e também os entregadores. É um universo muito expressivo. É possível que esse número, essa estimativa esteja superdimensionada. Mas isso mostra como que as plataformas digitais, como aquilo que eu chamo do capitalismo de plataforma, se inseriu no Brasil de uma forma que é muito grande. É um fenômeno muito novo, né? Eu até ia te perguntar se é possível dimensionar a participação desse setor no PIB. Outro dia eu estava vendo, houve protesto de entregadores de aplicativos em São Paulo, mas eles são totalmente desregulamentados, né? Também. O Vitor Santos faz uma pergunta sobre a concentração dessas atividades, se não deveria haver uma regulação sobre o poder de fogo dessas empresas, né? A gente está vivendo um exemplo na China. A China, por exemplo, está quase que assumindo o comando lá do Alibaba, dando um prazo para o Jack Ma, que é o fundador, sair da empresa. Mas ali é o caso da China, e fala-se muito também na regulação das Big Techs nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também elas estão se tornando absurdamente concentradas. Você já entrou a fundo nesse tema da regulação também, Roberto? Léo, no Brasil, quem tem um poder para fazer isso é o CAD, né? O Comitê de Defesa Econômica, né? Assim como a nível global, os resultados nos Estados Unidos em termos de regulação têm sido, até agora, não aconteceram, né? Na Europa, existe alguns resultados em termos de limitação, né? Para você evitar o dumping, para você evitar os trusts, né? E você, com isso, ter evitar o antimercado, né, e garantir a concorrência. É exatamente isso que a autoridade de defesa econômica chinesa está atuando no Alibaba, proibindo deles atuarem em alguns setores. Por exemplo, isso que eu citei, que o Amazon faz, e agora há uma acusação de que o Mercado Livre também está fazendo, porque quando eles veem aquilo que é mais vendido nas plataformas digitais, eles passam a eles mesmos venderem, praticam um preço menor, que é uma concorrência desleal, porque eles têm as informações que os outros não têm, né? Mas, Léo, vamos seguir aí no próximo slide. Vamos seguir, vamos lá. Tem muita coisa ainda nem chegamos na questão dos Correios, mas né? nós vamos chegar nos Correios. Eu vou lembrar aquilo que nós já falamos nas lives anteriores, que eu qualifiquei essa etapa, né, da transformação do modo de capitalismo, do modo de produção capitalista, como plataformismo. Ela se sucede às etapas do Fordismo e do Toyotismo, mas não significa que ela tenha eliminado, né? Como nós falamos, o algoritmo hoje é o chefe do entregador, né? Nós podemos dizer que isso seria um neofordismo, né? Onde o algoritmo é o supervisor que antigamente chicoteava o trabalhador que estava remanchando na linha de produção. O toyotismo tem como característica a acumulação flexível, né? E era uma tentativa de dar o que a gente chamava do enriquecimento de cargos, porque havia uma reação dos trabalhadores a trabalhar nas linhas de produção, né? Mas ele também inseriu a financiarização, né, de forma muito significativa, e isso é fundamental para esse processo que nós estamos vivendo no plataformismo, que tende a levar a uma hiperconcentração, uma exploração ainda maior, né, um processo que eu chamo de expoliação sobre a classe trabalhadora, que, em última instância, é uma nova rodada do neoliberalismo. É disso que nós estamos falando a partir desse processo. Vamos ao próximo, e aí nós vamos entrar nos Correios, onde os Correios entram nisso. Eu aqui e aí a gente... Fala, Roberto. Não, eu estou só lembrando nessa aqui, que nós já usamos esse slide lá atrás, para lembrar de novo que a lógica da plataformização é essa infraestrutura de intermediação entre a produção e o consumo, que tem um mundo intangível digital e
um mundo, ainda na etapa de circulação, que se relaciona à infraestrutura material de logística de entrega, caminhões e as motos até chegarem nos nossos prédios, e tudo controlado, inclusive, pelo mundo digital. Você recebe por e-mail, né, ou no seu aplicativo, com a mercadoria foi entregue na portaria do seu prédio antes do porteiro, se você ainda tiver porteiro, a maior parte dos prédios também hoje já são porteiros à distância, por centrais, te informar que chegou alguma mercadoria. E aí a pergunta que tem, Léo, é onde entram os correios nisso. Aí vamos lá no próximo slide. Esse aqui é o próximo? O próximo, não o próximo. Vamos lá. Então, aqui, rede logística de enorme capilaridade. Receita em 2019, 18,3 bi, lucro de 102 milhões. 2020, previsão de lucro de mais de 1 bilhão. Fala um pouco da logística dos Correios, para quem não conhece, Roberto. Pois é, essa logística desenvolvida, né, uma expertise desenvolvida ao longo de anos, ela é pouco percebida ainda, embora material, ela é pouco percebida no conjunto. Você tem centro de distribuição em todos os 27 estados da federação, nenhuma outra dessas empresas de e-commerce tem isso, tem 11 mil agências, 10 mil unidades operacionais, 61 centros de logísticas, 17 unidades de tratamento e entrega de encomendas e 115 unidades de distribuição aí basicamente de correspondência. Para você ter ideia do que isso significa em termos de capacidade, agora na semana passada, o Correio divulgou que ela fez 9,6 milhões de unidades despachadas numa semana apenas. Esse número foi expressivo e por isso mereceu divulgação, porque igualou o que ela tinha obtido na Black Friday do ano passado, quando ela tinha contabilizado 9,5 milhões de unidades despachadas. Isso significa, Léo, que o Correio está extremamente ativo, a despeito de que essas players do e-commerce de varejo, Magalu, Amazon, Mercado Livre, Via Varejo, Americanas estão atuando no Brasil, os Correios continua tendo um papel indispensável, e isso está ligado ao crescimento do varejo, né, através do e-commerce. Ou seja, a despeito de toda a estrutura considerada burocrática, pouco ágil da estatal, né, e das limitações que as estatais têm, os Correios têm apresentado resultados que são importantes de ver. No próximo slide, Léo, a gente vê uma matéria Já trago aqui, Roberto, só lendo esse comentário da Maria Marta, achei interessante, está dizendo o seguinte, dizer que esse tipo de capitalismo quebra os concorrentes, né? Aí ela fala assim, inventaram de colocar mercadinho Carrefour nos shoppings, acaba quebrando os mercadinhos de bairro. Não deixo de comprar nos mercados de bairro. Acaba sendo, na verdade, um gesto de resistência, né? Você valorizar Sim. o comércio local e presencial. Isso deve ser uma estratégia, Léo, a ser pensada em termos de força contra-hegemônica, né? Você estimular o circuito comercial local ou regional, vamos dizer assim. Léo, olha que interessante. Não, só ia pegar os dados aqui dos lucros dos Correios, né? Então, lucro muito alto em 2011, 2012, aí prejuízo 2013, 14, 15, 16 prejuízos fortes, e resultados muito bons desde 2017, principalmente agora 2020, né? Pois é, Léo, ainda não se sabe por que a direção atual dos Correios está demorando, ou se sabe, né? Está demorando tanto a divulgar o balanço anual do ano passado. A maior parte das empresas já acabou fazendo isso, mas uma matéria do Valor de novembro do ano passado identificou que nos 3 primeiros trimestres de 2020, o Correio já tinha apurado um lucro de 836 milhões. Então, a expectativa é de que seja divulgado um lucro de 2020 superior a 1 bilhão de reais. É possível que ultrapasse ao maior lucro da década, que foi de 1 milhão e 100 milhões de reais, né? E isso mostra, então, de forma significativa, que os Correios estão mostrando o resultado e não faz nenhum sentido a sua privatização, por 2 motivos. Primeiro, que ele continua dando lucro a despeito de alguns problemas de gestão pelas quais o Correios passou, né? E além disso, como nós já vimos anteriormente, eles são fundamentais
para entrega de mercadorias que são produzidas localmente de pequenos produtores, que não vão ter a logística de entrega, a rede de logística de entrega da Amazon, do Mercado Livre, da Magalu e etc. E aí eles vão ser obrigados a vender no marketplace dele e deixar 10, 15 ou 20% para aquela plataforma, né? Fazer isso, né? É por isso que os Correios, eles são estratégicos, Léo. Na verdade, eles são estratégicos por dois motivos. Não só pela rede de capilaridade enorme que ele tem, né, pela expertise que ele tem, mas também porque ele atende a uma parte de produtores locais que não vão ser atendidos por esses outros mecanismos, né? E a distribuição dele, o próximo slide, Léo, é um mapa do Brasil que mostra essa de distribuição espacial dos Correios e dessas Mas players do aí eu vou mercado. te fazer uma pergunta. Vamos imaginar, então, o caso daquele pequeno comerciante que faz artesanato, tem uma lojinha, tem vamos dizer assim, uma loja no Instagram e entrega pelos Correios. Ele não poderia entregar, por exemplo, pelo Mercado Livre ou por concorrentes? Como é que funcionaria isso? Não, ele já entrega, Léo. Parte deles, eles utilizam Correios, parte utilizam também esse marketplace. O grande problema, Léo, é que aquilo que for mais vendido, eles vão tentar comprar em volume. Segundo, é que eles passam a ter uma concorrência que é muito mais ampla, né? E pode haver boicote, inclusive. Alguns produtos locais você bota no marketplace e, na medida que ele tem menos visualidade no marketplace dessas empresas plataformas, ele vende menos para favorecer um outro concorrente, onde a Magalu tem a margem de lucro maior, por exemplo. Isso não precisa ser feito mercadoria por mercadoria, nós estamos falando de milhões de produtos, né? Isso tudo acaba sendo feito pelos robôs. Essa quantidade de startups adquiridas, isso é feito pelo volume, né? Então, você imagina, é uma concorrência muito desleal com os pequenos. Com certeza. Bom, esse quadro mostra assim, quem tem presença nacional no Brasil são os Correios, os outros se concentram mais nos grandes mercados, né? Sudeste, Exatamente. Sul, Nordeste também, enfim, as capitais, né? Exatamente. E especialmente, evidentemente, que é onde tem o maior adensamento populacional, onde vai ter o maior mercado, é onde tem o maior PIB também, vai ter maior quantidade de compras e etc. Mas, de qualquer forma, a gente vê crescer os centros de distribuição no Nordeste dessas outras empresas, seja Mercado Livre, seja Via Varejo ou Magalu também, assim como no Sul, né, uma distribuição, mas quem tem presença nacional fundamental são os Correios. E é por isso que alguma das entregas do Mercado Livre na região Sudeste é feita você vê aí os caminhões com a logomarca do Mercado Livre. Mas nesses outros pontos ele lança mão dos Correios e lança mão desses aplicativos para fazer a última perna de entrega a partir do centro de distribuição desses Correios. Agora, é interessante, Léo, a pressão em cima dos Correios no sentido dela ser privatizada. Eu fui olhar uma prestação de contas do Correios e um relatório de uma auditoria dos Correios feito por uma empresa suíça, a Crowell, que no Brasil tem sede na República de Curitiba, né? Talvez isso nos lembre outras coisas. E aí é interessante que no parecer sobre o balanço do terceiro trimestre, essa empresa suíça ela fala que, com relação aos Correios, aos resultados, apesar desses resultados magníficos, que no terceiro trimestre já indicava lucro esse ano de mais de 800 milhões, né, com a perspectiva de chegar a 1 bilhão. Ela diz o seguinte: incerteza relevante quanto à continuidade operacional dos Correios. Isso fala a auditoria. A empresa apresenta capital circulante negativos, prejuízos acumulados, elevado custos assistenciais e previdenciários, ou seja, questionam salários dos trabalhadores e direitos, né? Um volume significativo de contingências judiciais, fiscais, trabalhistas, criminais, e fatos que levam à possível existência de incertezas com o futuro dos Correios, que levam dúvidas quanto à sua capacidade e continuidade operacional da empresa.
A continuidade operacional dependerá do sucesso do plano ou de eventuais aportes do seu controlador. Aí você identifica, Léo, basicamente, que essa é a lógica de atuação das empresas de auditoria que eu mostro aí embaixo, se você levantar um pouco. As grandes empresas de auditoria, que são chamadas das Big Four, né, que é a Deloitte, a Ernst Young, a KPMG, a PwC, quer dizer, é sempre essa lógica de desvalorizar ativos estatais para prepará-las e estimular o processo de privatização, que é o que está em curso no Brasil. Roberto, deixa eu agradecer aqui ao José Alves, que se tornou assinante. A gente agradece a todos os membros assinantes do canal. É interessante você falar desse parecer de auditoria que fala assim, não, os Correios correm risco de continuidade operacional. Quando você para pensar numa empresa que vai dar um lucro superior a 1 bilhão e que é cada vez mais necessária na era do comércio eletrônico, você tem algo que não corre risco de continuidade, é o Correio, né? Então tem alguma coisa errada aí na auditoria. É isso, Léo, é isso. É claro, né? A gente, quando vai analisando os dados, os pareceres, a gente identifica isso, né? E aí eu mostro aí os destaques que eu já comentei antes sobre a quantidade de unidades despachadas em uma só semana. Mostro aí também uma outra matéria que saiu no Globo sobre a Amazon quando ela estava chegando no Brasil. Ela utilizou uma estratégia, ela trabalhou com dados dos Correios. Eu não sei como ela obteve isso, mas isso foi escancarado. Ela deve ter sido o governo golpista, deve ter sido o Temer ou o Bolsonaro. Alguém deve ter passado os dados para eles. E eles dividiram, eles fizeram um esquadrinhamento da região do Brasil com maior PIB, maior densamento populacional, são 10 micro-regiões. Fizeram o georreferenciamento, né, para precisar formações de entrega, de custo e de fretes nesse processo em que a empresa busca uma regionalização em vias de engolir adiante a Via Varejo e possivelmente outras empresas que são as concorrentes nela, né? É o processo que a Amazon, no seu processo de ampliação mundo afora, né? E aí eu chamo a atenção, a Amazon que começou vendendo livro. No Brasil, em julho do ano passado, ela já vendia 2/3 de todos os livros vendidos no Brasil. Você imagina, por isso que as nossas livrarias estão fechando, né? A estante virtual acaba sendo vendida pela Magalu, né? E de outro lado a gente vê o gigantismo da Big Tech. A Amazon trabalha com a perspectiva, o Bezos, né, de que o preço da ação possa chegar a 5.700 se ela está valendo em 3 anos a quantia de 3 trilhões de dólares. Ela hoje vale, Léo, a Amazon vale 1,8 trilhão de dólares. Isso multiplicado 1,8 trilhão é mais que o PIB brasileiro hoje. Se você considerar que o PIB brasileiro caiu para algo em torno aí de 1 trilhão e 1,3, 1,4 pela desvalorização cambial. Sim, é quase 50%. Quase 50% a mais do que todo o PIB do Brasil. Embora nós estejamos falando, uma é capital fictício, né, que é o valor de mercado, né, mas para efeito de comparação a gente vê qual é o poderio de uma empresa e a perspectiva com qual ela trabalha. Olha que interessante aqui. Eu vou continuar, mas a Silvana diz assim: sou artesão dos Correios, estarei totalmente prejudicada, né? Quando a gente vê esse dado que você trouxe, né, 9,6 milhões de encomendas despachadas numa semana de abril. E fora cartas, hein, Léo? Fora cartas. Nós não estamos falando de carta, não estamos falando de carta, nem documento, nem conta de luz, nem de telefone, né? São encomendas, é comércio, né? Então, na verdade, é o grande comércio brasileiro passando pelos Correios. E aqui, quando esse dado da Amazon que você mencionou é bem interessante, né? Divisão do Brasil em 110 micro-regiões, provavelmente a partir de dados que deveriam ser privados e sigilosos dos Correios. Andy 1146 está dizendo: vamos mandar mensagens nas redes sociais para a Magalu, dizendo que boicotaremos a loja se comprar os Correios. Aqui, Fox Mulder está dizendo: de 10 livros que eu compro por mês, 8 vêm da estante virtual. Isso é um dado interessante, porque você para ver o seguinte: tem muitos livros que você vai em livraria e você não encontra. Aí você vai na estante virtual, você encontra. Por quê? Porque no fundo você tem um grande marketplace ali também de venda, né? Então, enfim, faz sentido a Magazine Luiza ter comprado essa estante virtual. Bom, aí a gente tem aqui, ó, a Amazon disputa o mercado de logística. Teve o Mosca na Sopa, que é um perfil aqui, que também falou assim, olha, que o Google tem um grande interesse na privatização dos Correios. E tem a ver com uma notícia que você me mandou da Exame, que eu vou mostrar no final,
Mas é interessante. A Amazon disputando o mercado brasileiro de logística, BlackRock, que é o capital financeiro, comprando via varejo, esse Alibaba, né, usando um avião próprio e influencers. Tem um capitalismo aí pesado, né, nessa lógica do novo varejo que às vezes a gente não dá devida atenção. Diga lá, Roberto. Não, é isso. Essas notícias são isso para a gente mostrar, quer dizer, com esses fatos, a gente identificar quais são os agentes e começar a compreender os processos e as estratégias que estão em jogo. Então, assim, tem, por um lado, vale registrar, né, que a Magalu, a Via Varejo, as Americanas cumprem um papel. A gente vê que o que está em andamento é um processo de concentração que você assistiu em todo mundo. O Brasil não vai conseguir escapar desse processo, né? Essa é a grande questão. O comércio, que é uma atividade que emprega muito no Brasil, Léo, especialmente em cidades médias, que são cidades polos, de um comércio ainda tradicional. Por isso é que essa reclamação contra o isolamento social, Léo, porque há um desespero do comércio local, porque imagina que tudo isso está ligado ao isolamento, quando, na verdade, ela é fruto, essa crise que o comércio local regional sofre, ela é crise de um conjunto de crises superpostas. Aquilo que eu já comentei com vocês, o maior vendedor de peças no Brasil de peças de automóveis é o Mercado Livre. As lojas de peças de automóveis nessas cidades estão se reduzindo enormemente. E mesmo as poucas que têm, elas mesmas compram do Mercado Livre. Não compram mais diretamente do produtor, pela velocidade de entregas que ela tem. Então, você está em curso um processo que é muito pesado, né? No próximo slide, Leo, mostra a distribuição espacial da Magalu, que é o e-commerce mais significativo do Brasil, que mostra também como a Magalu está crescendo de certa maneira, né? A distribuição dela, embora mais concentrada no eixo sul-sudeste, mas você já vê a presença no centro-oeste, nos capitais do nordeste e até no norte, em Belém, né? Com 1.301 lojas, né? Que é um número significativo. E por último, Léo, eu falo sobre as tendências, para a gente também poder comentar aí um pouco depois, as tendências que nós estamos vivendo nesse e-commerce, que eu chamo a atenção para uma análise mais aprofundada que pode ser feita pelas pessoas que vivem nesse mundo, ou todos nós que somos consumidores e enxergamos isso, né? Então, tendência acelerada pela pandemia, né? Sempre importante ressaltar que essa questão da Covid acelerou extremamente esse processo. Exatamente, bem lembrado, Léo. Na verdade, esse processo de aceleração, ela evitou aquilo que ia ser feito em 5 anos, passou a ser feito num único ano, né? Aquilo que ia ser feito num ano foi feito em um mês, né? Então você tem uma ampliação do digital sobre o físico, o Magalu já vende 66%, as lojas americanas 68% em comércio eletrônico, e a Via Varejo, né, Casas Bahia e Ponto Frio, 50%. Né? Eu me espantei com esses dados que estão no balanço dessas empresas, tá? Isso não é uma informação terceirizada, vamos dizer. Os riscos da concorrência predatória das plataformas digitais estrangeiras, é isso, o tubarão engolir as sardinhas numa lógica de antimercado, né, de um monopólio, ao invés de nós estarmos falando de concorrência. As empresas varejo plataformas, como essa que nós citamos, elas estão se transformando em grupo, né, em holding, né, elas amparam, no geral, um conjunto enorme de outras empresas e subsidiárias, né, a compra de empresas menores de startups, né, para avançar na integração entre o digital e a logística. A gente observa também uma concentração menor de quantidade de grupos, né, presentes, né? Então há uma tendência, no meu modo de ver, que você tenha no Brasil, talvez em pouco tempo, nessa área de e-commerce de varejo mais pesado, o Mercado Livre, a Amazon e Magalu, né? Eu acho que, e olha que a Magalu tem uma vantagem sobre a Amazon e o Mercado Livre, porque ela tem lojas físicas, e as lojas físicas acabam sendo uma ponta da distribuição e uma relação com o consumidor que a Amazon e o Mercado Livre ainda não têm, embora isso não se refira ao marketplace. Essas empresas plataforma que fazem intermediação, ela depende mais de logística de entrega. Portanto,
Aí está a importância dos Correios. Se elas compram Correios, mesmo que seja para fechar os Correios, elas obrigam que tudo passe por elas, né? E é preciso a gente pensar nessa possibilidade, e eu creio Não, que o CAD não vai conseguir e um regular isso ponto sozinho. também, a empresa que viesse a comprar os Correios ou a área de logística se tornaria completamente dominante em relação às outras também, né? Teria uma vantagem competitiva brutal. Eu até fico imaginando, né? Os Correios poderiam eventualmente, se quisessem, né? Sei lá, quer se capitalizar, quer melhorar, faz uma abertura de capital, mas controlada pelos Correios. Não sei se. Uma vez eu falei com um amigo que foi dos Correios e ele falou: isso aí era um projeto, eventualmente abrir o capital para expandir, mas sob o controle do Estado, né? Porque quem vier a comprar passa a ter um poder de força muito maior do que os demais, né? Enfim. E é para isso que existe o Estado, né? Para você evitar o antimercado, né? Para você evitar o monopólio, né? E para você garantir que os diversos interesses presentes na sociedade se façam presentes, né? E, além de tudo, é uma empresa com resultados, né? Ela vem tendo problema ao longo do tempo de direção, etc., mas tem uma relação trabalhista que não é desses entregadores que a gente vê dos aplicativos, de certa maneira, né? Com isso, há uma tendência, Léo, cada vez você ter também uma maior extração da renda do trabalho, uma vampirização, que eu chamo, tanto dos entregadores, Léo, quanto na produção. Porque, vou insistir nesse ponto, Léo, a pessoa que está numa cidade do interior, que produz um produto, ela se anima, efetivamente, tem razão, em ter a plataforma digital para colocar o seu produto. Mas ela, quando coloca esse produto, ela passa a ter uma concorrência com o mundo inteiro. Então, essa disputa é uma disputa feroz. Ao mesmo tempo, quem controla a exposição do que ela vende é o algoritmo. Então, ela não tem controle. Então, para ela ter condições de preço, ela vai ter que precarizar as relações de trabalho. É por isso a reforma trabalhista, tanto na produção quanto na entrega. A gente fala muito, já é muito conhecido, a precarização dos entregadores, né? De iFood, né? Uber Eats, o Rappi, etc. Mas se fala pouco que a produção está sendo, de certa forma, também precarizada, com trabalho intermitente, com a reforma trabalhista, com os cortes previdenciários, etc., para poder ter condição de Não, competir no mercado a global. produção e o comércio também, né? Porque se você parar para pensar nessas empresas plataforma, né? Você deve ter uma elite gerencial bem remunerada, mas tudo que envolve essa logística de armazenamento, guarda de produtos, etc. e tal, deve ser pouco remunerada. Você vai eliminando o emprego que havia, por exemplo, nas lojas físicas também, né? Então, assim, quer dizer, e são empregos que iam sustentando uma certa classe média, que vão desaparecendo. Que são os consumidores, né? Para fazer a roda girar, né, Léo? Pois é, Então, mas então, o que é intrigante é imaginar o seguinte: quer dizer, como é que esse capitalismo pode subsistir se ele vai eliminando os potenciais consumidores, ou tornando o futuro consumidor cada vez mais precário? pois é, Léo, esse é o esgarçamento a que eu tenho me referido, quer dizer, o esgarçamento que tem a ver com o próximo tópico que eu falo aqui, a intensificação da financiarização, né? Essas empresas vão lançando IPO, mercado de capitais, né? O valor de mercado dela é sempre 3 vezes maior do que o valor de vendas da economia real. Quer dizer, esse setor é o único setor que ganha. Então é por isso que a gente vê poucos bilionários, cada vez mais bilionário, caminhando para ser daqui a pouco trilionários, e na base da pirâmide, cada vez menos pessoas com condições de comprar produtos, contratar serviços, porque o resultado disso tudo, Léo, que nós estamos falando, ela traz um impacto econômico nas economias regionais. O comércio fechando local, eu cito o caso de Campos, que é um polo regional histórico, né? O comércio atacadista e varejista é o maior empregador, né? Mais de 20 mil empregos. Na medida que você reduz esses empregos no comércio, você tem menos pessoas também contratando serviços. Então, você tem um processo de arrasto, onde a economia regional vai sendo vampirizada e capturada por esses grandes grupos que têm um capital concentrado, né, a nível global, de certa maneira, nacional e global, né? Então, você tem um impacto na urbanização das cidades, isso vai significar menos comércios, né, a não ser comércio de produtos locais, da produção local, né, que eu acho que inclusive se encaixa. Vamos no outro para fechar, Léo, que eu estou preocupado com o horário.
e a gente fecha aqui com mais tendências aqui. Quer dizer, os impactos nas maiores, eu imagino, são nas cidades médias e polos regionais, né? Já falei dos serviços, isso significa menos empregos, menos orçamentos locais, menos tributos recolhidos, né? Então, uma crise que tende a ser maior. Municípios que têm uma produção local maior, agricultura e indústria, essas podem sofrer menos, porque elas poderão oferecer nessas próprias plataformas alguma produção. Mas as empresas que não têm agricultura, ou não têm indústria, ou mesmo produção de pequenas quantidades, quase artesanal, como uma renda importante circulando naquelas cidades, elas tendem a perder mais nesse processo, né? E aí significa que o desenvolvimento das cidades, né, da polis, como a gente fala, tende a sofrer processos que precisam ser analisados em termos de urbanização e de outras questões. Isso significa um aumento da... Só fazendo um parênteses, Roberto, estava até pensando num tema estrutural para a gente debater, talvez trazer algum convidado aqui também, sobre como esse capitalismo de plataformas, tudo que está acontecendo nesse mundo de pandemia também, vai abrir uma discussão sobre a reinvenção das cidades também, né? Sim, porque sim. Tem muitas cidades que vão ter centros comerciais ou centros empresariais que vão se tornar fantasmas, né? Eu sei que no Rio de Janeiro estão discutindo a conversão, por exemplo, de escritórios comerciais em edifícios residenciais ou de uso misto, né? Essa é uma discussão interessante. Mas essa discussão sobre o futuro das cidades no mundo pós-pandemia é bem interessante, porque, no fundo, a lógica, né, como é que as cidades nascem e se organizam, né? Ou porque são centros comerciais, ou porque são entroncamentos, ou porque são isso. Quando isso vai se perdendo, né, isso perde a lógica até da própria cidade, né? Mas, enfim, acho que era um pouco o que você estava falando também. Sim. Esse é um tema que dá para a gente fazer um conjunto de análises, né? Não só no que diz respeito, porque as cidades cresceram com um processo também da industrialização, que precisava das pessoas para trabalhar nas indústrias, né? Fundamentalmente, né? Hoje, na medida que não só as indústrias se afastam mais dos núcleos urbanos e as pessoas começam a trabalhar em home office, você tem a tendência da metrópole perder tamanho, né? Porque as pessoas preferem, para ter qualidade de vida, morar em áreas, em cidades mais distantes. Essas cidades vão precisar ter um comércio que é menor, só os seus comércios locais. Então você tem uma mudança no processo de metropolização, no processo de urbanização, né, decorrente dessa nova etapa do capitalismo. O capitalismo está se deslocando, como diz o professor Dolbeau, em função especialmente disso que eu estou chamando do plataformismo ou do capitalismo de plataforma. Você tem junto disso também, Léo, uma maior velocidade dessas transformações, elas promovem efeitos cumulativos, muita gente não dá conta disso, não é só um fator, é um fator mais outro elemento, né? O aumento do rentismo nos negócios da internet. Léo, você não vê nenhum negócio novo de startup ou outro que você não vê um fundo financeiro ou um banco alocando recursos. Então, significa que a presença do rentismo na financiarização em todos os negócios é cada vez mais importante, né? Cada vez mais significativo, né? E isso promove deformações, porque quase sempre esse rentismo significa uma lógica de financiarização que não é de expansão da produção, né? É fundamentalmente de retorno de curto prazo, né? Para poder remunerar os seus investidores desses fundos, né? Isso leva o que nós já vemos no caso do e-commerce de varejo, uma concentração espacial. Nós vamos falar de big techs, estão basicamente na China em relação à Ásia e nos Estados Unidos, né? E aí você tem uma relação siamesa, que eu costumo dizer, né, entre a dominação tecnológica e a hegemonia financeira. Ou seja, essa sinergia leva a que o Big Tech e o Big Money, de certa maneira, acabem sendo os grandes vencedores de um processo que está em cursos e que é possível, de certa forma, Léo, pensar alternativas, para não ficar também só numa visão pessimista e catastrofistas e sem apresentar, pelo menos, algumas ideias de soluções. Eu acho que é possível a gente pensar em algumas alternativas contra-hegemônicas, né, a essa dominação no e-commerce
nos aplicativos? Primeiro, empresas nacionais que possam pensar a lógica dos setores nacionais e do pequeno produtor. E os Correios, como nós vimos, se inserem nessa situação. Mas A os outra, Correios se tornam mais essenciais ainda, porque, no mais fundo, se o essenciais. Brasil vai fazer um trabalho para valorizar, por exemplo, o produtor de determinada região disso, ele tem que ter garantida pelo Estado uma rede de distribuição eficiente. Né? Porque ele não pode contar com a rede de distribuição do Mercado Livre ou do Magalu, enfim. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Eu acho que também pensar aí a organização de cooperativa de produtores locais, articulado com aplicativos, né? A gente sabe que elas vão enfrentar o problema das lojas, das stores da Apple e do Play Store da Google, né? Que é uma via, né? Você acaba tendo que cair ali dentro, porque se o seu aplicativo não for divulgado ali, você não consegue ter escala. Né, mas é preciso, né, há grupos estudando e trabalhando alternativa nesse sentido. A constituição também de aplicativos de entregadores que garantam mais direitos sociais, disputar na justiça isso, né, lá no Reino Unido se garantiu que o Uber tem que ser funcionário. Né, a Suprema Corte do Reino Unido garantiu que lá, eu acho que são 60 mil uberistas, terão que ser empregados. Então, essa é a valorização dos circuitos locais de consumo, para além da comida preparada, entendeu, Léo? É uma outra questão. Ou seja, pensar o uso da tecnologia a favor do cidadão, não da lógica de captura de valor do seu trabalho. Essa é a questão fundamental. E aí, Léo, que você já fez sobre isso? Fala um pouco sobre isso, Roberto, só para a gente fechar. Esses dois livros eles estão saindo, né? O primeiro é sob a forma de e-book, Marcas da Inovação do Território, o segundo, Geografia da Inovação. Esses livros foram organizados por 3 professores da UFRJ, da UERJ e outros. Nesse primeiro, a Geografia da Inovação, pode passar, Léo. Da Geografia da Inovação, eu tenho um texto ali que eu falo da inovação, financiarização e startups como instrumento da etapa do capitalismo de plataforma. Ou seja, uma parte do que eu falei eu vou estar em um dos capítulos de um livro ou nos capítulos de outros. Muito do que eu apresentei aqui são dados atualizados até do que estão nos livros, porque esses livros, os textos foram preparados aproximadamente 4 meses atrás, então, na velocidade que a gente tem, eu hoje já apresentei alguns dados mais recentes, mas vamos dizer, o construto teórico, a base teórica, e mesmo um detalhamento sobre os dados empíricos, sobre o capitalismo de plataforma ligado ao e-commerce de varejo estão aí. O segundo texto, está embaixo, Léo, eu trato nele sobre exatamente esse assunto em especial. A disputa no e-commerce de varejo no Brasil entre o intangível do digital e a materialidade da infraestrutura de logística. Esses 2 livros, depois a gente pode divulgar aí como é que poderão ter acesso a eles. É muito interessante, né? Quer dizer, o comércio eletrônico ele é intangível, mas o comércio em si, a compra e venda da mercadoria é tangível e depende dos Correios, como a gente abordou aqui. Eu queria, Roberto, só trazer aqui uma notícia que você me mandou de hoje, que é bem interessante também, só para a gente fechar, é isso aqui, olha. Saiu na Exame, né? A estratégia anti-Amazon do Google para o e-commerce, né? Eu vou dar uma ampliada aqui e dizer o seguinte: o Google quer se apresentar como uma opção mais barata para vendedores independentes, facilitando resultados nas buscas e nas vendas online. Então, o vendedor independente sou eu, você, o pessoal aqui que faz artesanato, qualquer um queira vender qualquer tipo de produto. O Google quer entrar nisso, mas para entrar nisso tem que ter uma logística de distribuição. Então faz sentido o comentário que alguém falou aqui, de que o Google talvez tenha interesse na área logística dos Correios, né, para facilitar esse comércio de vendedores independentes no Brasil, como está colocado. Ô, Léo, eu tenho dúvidas se eles vão montar essa base de infraestrutura de logística material para entregas. Eu vejo 2 estratégias nessa notícia sobre a atuação do Google. Primeiro, tem uma parte daquilo que a Amazon fatura com marketplace. Você faz só a parte digital, vamos dizer assim.
e permite que o vendedor que utiliza a base digital deles ou o shopping virtual deles possa escolher alguns entregadores ou outras empresas de logística para entrega, né? E com isso faturar duas coisas, faturar um pouco isso e ter acesso aos dados de compra que a Amazon possui e que alimentam os seus big data e a sua inteligência artificial para propaganda, que é, na verdade, o grande negócio do Google, na medida que o Google tem praticamente mais de 90% das buscas na internet, que é onde ele apura mais informações sobre interesses das pessoas que utilizam a internet. A outra estratégia que eu identifico como possível do Google é mostrar para os setores, às autoridades antitrustes dos Estados Unidos, de que, na verdade, esse é um argumento que eles vêm utilizando, de que, na verdade, elas não são monopólio, não são oligopólios, que elas competem entre si, né? Que as 5 grandes big techs, né? A Apple, a Amazon, o Google, o Facebook, a Tesla e etc., que elas atuam em setores distintos e que com isso elas não representam uma ameaça ao mercado, porque elas concorreriam entre si. Isso não é verdade, primeiro, porque cada uma é especialista em um setor. Você pega a outra que eu não lembrei aqui, é a Microsoft. A Microsoft, por exemplo, hoje é a mais potente em nuvens, né? Tanto é que a Microsoft hoje, através da sua subsidiária chamada Azure, é responsável, por exemplo, por guardar todos os dados estratégicos da Petrobras. Num Isso contrato já que é um ela ganha, escândalo, né? num contrato que ela ganha para isso. Outra, o Weintraub, quando estava no MEC, entregou todos os dados do INEP e do SISU, inclusive os dados cadastrais dos alunos, os dados socioeconômicos, para a Microsoft. A Damares está preparando para entregar o cadastro único do Bolsa Família também para a Microsoft. Então, você identifica o seguinte, na parte de nuvem, ela tem, na parte do e-commerce, de varejo, entra a Amazon. Então, elas têm nichos de mercado em que elas trabalham como monopólio ou um grande oligopólio, quase monopólio, né, de uma forma anti-mercado, e em algumas poucas áreas elas têm uma pequena disputa entre elas. Muito mais, né, para dizer que não há, ou para parecer que não há um grande acordo entre elas, né? É o caso também das mídias sociais, onde o domínio é basicamente do Facebook, porque controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, fundamentalmente, né? O Google tem uma concorrência menor com a plataforma do YouTube, né? Mas já trabalha num outro link. Então, nós estamos em curso um processo que passa por nós compreendermos, e a leitura que eu trago aqui para dividir com as pessoas que acompanham o 247, né, são leituras ainda iniciais desse fenômeno. Eu acho que a gente não deve supervalorizar eles, mas é preciso entendê-los, como é que eles vão paulatinamente ganhando espaço na vida que nos circunda. Evidentemente, todos nós comemoramos quando compramos algo que é um pouco mais barato, que é entregue no dia seguinte, né? Até porque a vida é um pouco isso, como é que a gente tem mais facilidade. Mas o que está em curso pode ser que essas pequenas facilidades do dia a dia estejam nos trazendo um grande monstro que possa nos devorar. Essa é a Esse questão. comodismo, né, exacerbado pode estar nos trazendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o número maior de bilionários, a hiperconcentração de renda, por isso que as pessoas falam em regulação desse novo capitalismo. Mas, Roberto, a gente combinou aqui 1h30, uma aula fantástica, o pessoal gostou muito, realmente te agradeço. E queria dizer que esse PDF que você organizou está disponível, está na descrição desse vídeo aqui também. Acho que você, Roberto, é uma das pessoas que mais estuda o novo capitalismo, não no Brasil, no mundo, né? Porque não tem muita literatura sobre isso. Então, eu acho que é interessante, de fato, a gente está trazendo essas entrevistas tem aqui. bastante gente conversando, estudando, pesquisando. A gente vai se retroalimentando em termos de academia.
para tentar compreender esse fenômeno, não só do capitalismo de plataforma, mas também desse deslocamento do capitalismo. Há muita coisa ainda a ser investigada, mas eu procuro analisar os fenômenos reais, Léo, e me preocupa tudo aquilo que a gente vai identificando, e por isso a minha preocupação em tentar compartilhar de uma maneira que seja compreensiva para um número maior de pessoas esses fenômenos que nós estamos atravessando, especialmente no e-commerce. Eu não tenho dúvidas que há um grande olhar mundial das corporações globais para esse setor no Brasil, né? Eles querem avançar sobre aquilo que era descentralizado. O comércio regional no Brasil era descentralizado, Léo. Muitas pessoas vivem disso e vão menos pessoas viver disso, e no momento em que a indústria cada vez emprega menos. Então, os efeitos na periferia do capitalismo, eles tendem a ser mais devastadores do que no centro do capitalismo. Mas vamos conversando sobre isso, Léo. Eu agradeço aí o espaço. Vamos seguindo, eu que te agradeço muito, e 3 horas eu volto aqui com o Celso Amorim. Valeu, Roberto. Obrigado. Okay, grande abraço.